Essa é a nossa aula de número 33, noções básicas de georreferenciamento de imóveis rurais, procedimento e legislação. O primeiro detalhe que nós devemos assim atentar é a questão assim, levantamento georreferenciado baseia-se em medições de várias naturezas com o objetivo de determinação de ângulos, distância e posições. O cadastro de imóveis rurais é atribuição do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mediante o seu sistema nacional de cadastro rural com vistas à reforma agrária. Então, observe o seguinte, o tema georreferenciamento está causando ou causou e tem causado um grande movimento no setor rural, isto é, profissionais das áreas de agronomia, área de levantamentos, proprietários, produtores rurais, os cartórios, os tabelionatos, os tabeliões, empreendedores imobiliários e corretores de imóveis também, enfim, uma gama de profissional estão bastante preocupados com essas novas regras e a nova forma de descrever o imóvel rural. Só lembrando que essas normas visam resolver de vez, né, o problema fundiário do país. Então, é importante entender que toda medida realizada pelo homem pode conter erros, não importa a tecnologia empregada. Então, existe, portanto, a necessidade de aplicação de critérios científicos para a realização dos levantamentos e comprovação dos valores das grandezas determinadas. Entre os órgãos que podem trabalhar com isso, alguns órgãos estaduais e federais, entre eles está o INCRA, que tem aí como base a principal para a regulamentação fundiária, quer dizer, o planejamento regional e a política agrícola do país. Então, o que acontece aqui dentro dessa logística desse sistema? Veja, num país onde você tem propriedades do tamanho de 3, 4 cidades, propriedade que ocupam boa área de um estado inteiro, e propriedades estas cujos documentos têm um caráter duvidoso, então você não vai ter um progresso que é necessário e nem a segurança jurídica. Então, por isso se faz necessário o georreferenciamento dos imóveis. As propriedades georreferenciadas, com todas as documentações em dia desde o princípio. Agora veja, a partir do momento que se georreferencia as propriedades, irão sim aparecer as propriedades que teriam problemas já na sua origem. Por exemplo, existe geralmente em estados onde você tem uma grande quantidade de terras ainda a ser desbravada, né, vamos colocar nesses termos, você ainda tem muito problema de posse ou de posseiros e grilagem de terra, isto é, eu tomo posse à força de uma terra, de uma certa forma, coloco pessoas armadas, etc. e tal, eu crio documentos de uma certa forma falsos, esses documentos são de uma certa forma, validados em cartórios e registrados, isso não é uma linha geral, são exceções, e aí a pessoa passa a figurar como dono de uma área que ela sequer teve algum dia a pretensão de comprar, ou de ser um dono legítimo. Então, na verdade, daí vem, por exemplo, o termo, a expressão grilagem de terra. O que é a tal da grilagem? O nome grilagem é uma coisa que merece uma certa pesquisa para entender por que há essa referência. Na verdade, o que acontece, né, que vem acontecendo ao longo de séculos eu faço um documento frio ou falso, eu deixo esse documento envelhecendo para dar um caráter de muito velho, para mostrar que eu tinha posse lá atrás, 50, 60 anos atrás, e aí sim eu tento registrar determinados documentos em cartórios. Há cartórios, infelizmente, que permitem esse tipo de prática e o sujeito passa a ser possuidor legítimo de uma porção considerável de terras. Mas e o termo grilagem? Porque geralmente coloca esses documentos numa caixa com insetos e um deles, o principal, seria os grilos, que dá esse caráter, que faz com que o documento envelheça muito e dá esse caráter de velho, para dizer que o documento já era antigo, etc. e tal. Então, observe que você não tem uma segurança jurídica quando você tem documentos que podem ser forçados ou forjados e eles acabam sendo registrados. E ainda há outras questões, que na forma como essas escrituras mais antigas eram feitas, havia muitos problemas, e ainda há muitos problemas em muitas propriedades de divisas e confrontações. Há sobreposições de imóveis, duas pessoas são donas da mesma área, e há também
a chamada terra de ninguém, quer dizer, duas propriedades não se tocam, mas elas são vizinhas. E isso também geraria fruto para você ter aí uma reforma agrária, uma invasão. Então, quando se fala em georreferenciamento, se busca justamente resolver esse problema, ou seja, o que e quanto, isso é, o que é de quem, isto é, qual é a área que o sujeito é dono, qual é a área que está documentada ou precisa fazer aí um ajuste nessa documentação. Então, é dentro desse espírito aí que nós vamos tratar essa questão referente aí ao INCRA e a questão do georreferenciamento. Uma outra coisa que você também deve saber é o que é imóvel rural. Para as pessoas que geralmente não são da área, eles pensam assim, imóvel rural é aquele que está fora da cidade, imóvel urbano é o que está dentro da cidade. É, mas não é. Na verdade, a lei não define dessa forma. A lei define de acordo com o que aparece no seu slide. Imóvel rural, o que é? De acordo com o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964, define-se imóvel rural como sendo o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Veja, aqui não diz que o imóvel obrigatoriamente tem que estar afastado da cidade. Ele pode, por exemplo, de repente estar numa zona de expansão urbana, mas ele tem uma finalidade extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, qual é a diferença básica? A questão de legislação tributária. Veja que se o imóvel está dentro do perímetro urbano, ele vai pagar aí o tal do IPTU. E como ele está fora, ele é um imóvel rural, ele já vai pagar aí as taxas referentes ao INCRA. Então veja que são coisas diferentes, propriedades diferentes. Bom, dentro dessa lógica, eu tenho então a lei número 10.267, de 28 de agosto de 2001, que criou o Cadastro de Imóveis Rurais, o chamado CENIR, e efetuou alterações em várias leis, em especial na Lei dos Registros Públicos, que era uma lei que tinha lá, a lei número 6.015 de 1973. A lei 10.267 institui que todo e qualquer registro público de terra, seja por venda, compra, desmembramento, remembramento ou parcelamento, não poderá ser feito sem que a área tenha seus vértices georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro com precisão melhor que 50 centímetros. Então, observe bem que isso é um detalhe importante. Mas aí você aí sentado está se perguntando o seguinte, tá, professor, você está falando de imóveis rurais, eu sou engenheiro civil, vou trabalhar, entre aspas, na cidade. Eu não entendo por que eu tenho que ter esse conhecimento, qual é a lógica. Simples, meu amigo. Observe que tudo que hoje é cidade já foi sítio ou fazenda um dia. Então imagine, você é engenheiro civil, então você pensa em executar ou construir um novo bairro, um loteamento fechado, um condomínio, etc. e tal. Então, você vai ter que, entre aspas, comprar uma determinada propriedade e essa propriedade será subdividida, se fará as quadras, o arruamento, os lotes, etc., serão colocados à venda. Muito bem. O detalhe é, se você não entender nada disso, quando você for atrás de comprar a propriedade, já começa o primeiro empecilho. Se ela não estiver georreferenciada, você já não vai conseguir fazer as questões de transferência. Depois, como você vai precisar subdividir, essa propriedade necessariamente deveria estar georreferenciada. Se não estiver, você vai ter que pagar para fazer isso, antes mesmo de transferir para o seu nome. Se o seu interesse é grande, você vai bancar os custos. Mas veja que você deve entender como é que o todo funciona. Então, o que hoje é cidade, um dia já foi sítio, já foi fazenda e etc. Então, você tem que ter esse espírito maior aí, tá, de visão. Outra questão também que é importante dentro dessa questão da Lei 10.267 é o seguinte: proporcionar aos profissionais que atuam nesta área padrões claros de precisão e acurácia para a execução de levantamentos topográficos voltado para o georreferenciamento de imóveis rurais. Por quê? Porque se você pegar uma escritura antiga, uns documentos antigos, você vai ver que boa parte delas teria uma descrição que nós chamamos de precária. Isto é, você não tinha uma precisão nessa documentação. E também havia meio que uma maneira pessoal de fazer as coisas. E a ideia atual é que
você deverá fazer de acordo com as normas e esses documentos deverão ser georreferenciados para evitar problemas de sobreposição ou de lacunas, de uma forma geral, entre vizinhos e formando esse mosaico aí que seria todas as propriedades uma ao lado da outra, formando, por exemplo, um país chamado Brasil. Então veja que é um detalhe que você deve trabalhar. A outra questão também que é importante, e de uma certa forma foi tangenciada pela primeira, é assegurar a homogeneidade e a sistematização das operações geodésicas, topográficas e cadastrais, bem como as representações cartográficas decorrentes dessas atividades, permitindo a inserção desses produtos no Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é o tal do SNCR, bem como o cadastro também de imóveis rurais, que é o CNIR, o CNIR. Nós precisamos de uma homogeneidade na operação. A outra questão que a lei também ela preconiza é garantir ao proprietário do imóvel a confiabilidade na geometria descritiva do imóvel rural, de forma a dirimir conflitos decorrentes da sobreposição de limites dos imóveis lindeiros, isto é, não sei se vocês já leram, mas quando você pega uma escritura mais antiga, ela em caráter precário, geralmente ela diz assim, o imóvel inicia-se na estrada do Limoeiro, numa distância aproximada de 325 metros, e deste tem uma deflexão à esquerda, no marco número 2, de tantos graus e tantos minutos, eles não tem nem o segundo, indo até o IP frondoso no limite do Rio das Antas. Aí depois ele continua, segue a orla sinuosa do Rio das Antas por uma distância aproximada de 450 metros. Observe bem essa matrícula, esse documento. Ela fala de curva sinuosa do rio, ela fala do IP frondoso, ela fala de coisas que parecem mais uma poesia do que um documento técnico, porque era assim que se fazia antigamente. O problema é que o IP ou a árvore foi arrancada, e aí você perde o marco. O outro problema é que o rio, de uma forma geral, como divisa, chamada divisa molhada, ele pode ter variação, isto é, na época da cheia, a largura do rio aumenta, diminui a quantidade de terra. Na época de seca, o rio pode secar totalmente ou ficar apenas um filete de água, então aumenta a sua área. Veja que há uma variação muito grande. Então, a ideia realmente dessa situação é como resolver esse problema? Então, para resolver esse problema, vai se trabalhar, ou começou-se a trabalhar, ou a ordem é trabalhar a partir de 2001, com pontos, ou marcos, ou vértices georreferenciados. E aí, então, você vai dirimir ou vai resolver todos esses problemas e acabar com essa questão da dúvida. Inclusive, passando aos poucos as propriedades que tinham documentos mais antigos em caráter precário, para essa nova modalidade com precisão absoluta ou bem próximo de 100%, ok? Então, essa é a primeira situação. Vale lembrar que, como se iniciou em 2001, começou-se com as propriedades maiores, aquelas acima de 500 hectares. Depois, até 2016, ficou as propriedades até 250 hectares. De 100 a 250 hectares, o prazo legal venceu em 20 de 11 de 2018. As propriedades de 25 a 100 hectares, o prazo legal vencerá 20 de 11 de 2023. E as propriedades menores que 25 hectares terão um prazo de até 2025 para regularizar a sua situação. Então, veja que, conforme o tempo foi passando, começou em 2001, o governo foi reduzindo o tamanho da propriedade. E o objetivo pela última linha aqui, é que chegando em 20 de 11 de 2025, nós não tenhamos no Brasil nenhuma propriedade que não esteja georreferenciada. Aí vem a grande pergunta que você faz. E se o proprietário perder os prazos? O que acontece? Ele não fez, ele não foi atrás e, tipo, não sabia, esqueceu. Vamos lá. Primeiro, ele não vai conseguir, se ele não tiver com a propriedade georreferenciada, ele não vai conseguir transferir a propriedade, vender, por exemplo, nem pensar. Ele vai ter dificuldades para conseguir financiamentos agrícolas de insumo, máquinas e equipamentos de uma forma geral.
Se ocorrer algum falecimento, por exemplo, na família, e ele queira fazer uma transferência, que seria por inventário, por herança, chamado espólio, também não vai ser feito porque precisa primeiro georreferenciar. Outra questão, qualquer autorização para desmembramento, unificação, remembramento, etc., também não será possível. Então, aí entra o engenheiro civil, você que é da cidade. Você comprou uma propriedade e está pensando em fazer um bairro. Você não vai fazer porque a propriedade não estava georreferenciada. Tem que resolver esse problema também. E um detalhe importante é que as propriedades que não estão georreferenciadas, terminados os prazos, ela fica mais suscetível à reforma agrária, por se tratar de uma área não regulamentada e atualizada pela possibilidade de existência de lacunas ou sobreposição. Então, na verdade, o georreferenciamento também é uma segurança jurídica para o proprietário e para ele não cair na lista de propriedades que podem ser, por exemplo, sofrerem uma ação de reforma agrária. Então, veja que são vários os fatores que levam aí os proprietários a fazerem o georreferenciamento do imóvel. É importante você ter essa noção geral de como a coisa funciona. Bom, em termos de legislação, então aqui eu vou dar uma passada geral para entender que existe uma série de normas. Por exemplo, especificações e normas gerais para levantamento geodésico. Então, a forma de fazer o levantamento geodésico, ela é regulamentada por lei. Tá? Então, você deve obedecer. Parâmetros para a transformação entre sistemas geodésicos. Então, por exemplo, você tinha lá coordenada geográfica, coordenada UTM. Então, tem parâmetros de transformação. Você não transforma do jeito que você quiser a coisa. Especificações e normas gerais para levantamentos com GPS. Então, veja, tem um padrão de GPS, sei lá, tem GPS de navegação, GPS geodésico, tem vários tipos de GPS. E isso é padronizado. Qual GPS você pode usar para qual tipo de trabalho? Eu me lembro que, em uma certa época, alguns ex-alunos meus ganharam uma licitação para fazer a alocação de uma rede de transmissão dessas de energia elétrica. E eles estavam muito felizes porque ganharam, e naturalmente ganharam porque colocaram um preço menor. Só que eles não atentaram para o fato que esse tipo de trabalho não pode ser feito por um simples GPS de mão, GPS de navegação, teria que ser feito por um GPS com precisão, tipo um GPS geodésico. E aí, naturalmente, quando eles foram ver o preço para fazer o trabalho, eles viram que não iriam ganhar dinheiro, tá? Porque, na verdade, o custo para fazer o trabalho era bem maior do que eles tinham imaginado. Então, por isso que vale a pena você entender um pouco de como as coisas funcionam antes de sair fazendo. Outra questão, para colocar marcos, pontos, vértices, etc., principalmente os marcos, tem um padrão, uma padronização de marcos geodésicos. Então, tem uma instrução técnica de como esse serviço deve ser feito. O tamanho, o modelo, o material, tudo é padronizado. Você não faz o marco da forma como você acha que deve ser, e sim da forma como está na norma da ABNT. Também, um outro detalhe que tem que ser levado em consideração é a própria norma de levantamento e execução de levantamento topográfico, a NBR 13.133, que você deverá obedecer na forma de fazer o levantamento. Então, muitas vezes nas aulas de campo, a gente instrui, olha, estaciona aqui, faz o caminhamento no sentido horário, zera do lado esquerdo, gira o equipamento no sentido horário e tal. O aluno muitas vezes diz, a gente às vezes escuta, entre um e outro, assim, nossa, mas esse professor é muito chato, ele quer tudo do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do jeito do professor. É do jeito que está na norma da ABNT. É necessário ter uma padronização de procedimento e de equipamento de medida para que se chegue para a mesma propriedade, se chegue na mesma medida, seja a medida das divisas e confrontações ou as medidas relativamente à área. Então, essa é a questão que está sendo discutida, e não o gosto pessoal do professor A ou B. Tem também alguns detalhes, como, por exemplo, normas da ABNT, NBR 14.166, que é a rede de referência cadastral municipal. Então, toda cidade tem, né, pelo menos as cidades de médio e grande porte, vamos corrigir a frase, tem lá os seus mapas do município inteiro, inclusive ele dividido em mapas menores com detalhes. Você pega um mapa grande, lá ele tem vários quadrantes, tem lá o quadrante A29. Então, se você pegar a planta do A29, vai ter o detalhamento daquela área. E assim sucessivamente. Então, observe que você terá aí bastante material, todo esse material está aí no apoio, e também essas normas, leis, regulamentos estão disponíveis na internet. A própria instrução
da questão da regulação da cartografia nacional, a Lei 10.267, que eu falei há pouco, que é uma lei de 2001, da época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aqui mais alguns decretos e portarias, lembrando que tudo isso daqui são documentos públicos que você consegue acessar via internet, etc. e tal. E esses documentos dão base para você fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos imaginar que você está gostando do assunto e que você pensou em trabalhar nessa área. Então, você vai ter que fazer um compêndio aí do seu computador, baixar essas normas, decretos, portarias, etc., para dar uma boa lida, porque você tem que ter esse conhecimento para trabalhar nessas áreas. Aí, outra questão. Você gostou, está achando que é um bom filão de mercado. Por quê? Começou em 2001, tem até 2025 para terminar. O Brasil tem milhares de propriedades para serem georreferenciadas e você pode ser uma dessas pessoas que venha a prestar esse serviço. Até porque o prazo termina em 2025, mas conhecendo o jeito, né, infelizmente, da nossa cultura, a nossa cultura é aquela cultura de deixar para a última hora. Então, eu acredito que boa parte dessas propriedades não serão georreferenciadas até 2025. Então, logo vai sobrar serviço também para você fazer, com certeza. Como é que você vai fazer? Como é que você faz o seu credenciamento? O termo técnico é: como é que eu me torno, além de engenheiro civil, um geomensor do INCRA? Como é que eu faço o meu cadastro no INCRA? Bom, o cadastro deve ser feito da seguinte forma. O credenciamento profissional pode ser efetuado em todas as sedes da Superintendência Regional do INCRA por meio da Sala do Cidadão, que é um canal, ou diretamente pela internet. O requerimento para credenciamento encontra-se disponível na página do INCRA, no endereço lá do INCRA, que é super fácil de você ajustar. Para credenciar junto ao INCRA, é necessário que o profissional, além de preencher adequadamente o requerimento, apresente alguns documentos. Então, vamos lá. Primeiro, ele tem que ter a carteira dele de registro no CREA. Ele precisa ter esse registro. Ele tem que ser um profissional habilitado aí no sistema Confiacrea. O que mais que ele precisa? Ele precisa ter uma habilitação para georreferenciamento. Veja bem que detalhe importante. O fato simplesmente de ser engenheiro não quer dizer que você esteja habilitado. Boa parte dessas habilitações vem por meio de especialização. Teve época que havia uma prova no INCRA. Se você fizesse provas, você mostrava um certo conhecimento e era credenciado. Houve uma época, bem no começo, que você podia provar por meio de trabalhos já executados, por meio de ART, que você havia feito muitos trabalhos de georreferenciamento. Então, daí eles também estavam concedendo esse credenciamento. Então, isso muda de tempo em tempo. O importante mesmo é que você entre na página do INCRA e veja quais são os critérios para você se tornar um geomensor do INCRA. O critério foi desde experiência profissional, prova e até mesmo comprovar por meio de especializações, depois da graduação, que você tem conhecimento nessa área. Tá? Essa exceção é feita aos profissionais, por exemplo, aos engenheiros cartógrafos e algumas modalidades que já têm condições mínimas necessárias já na formação, no tronco base da graduação. Tirado esse, todos os demais terão que fazer comprovação de habilitação. Aprovado o seu credenciamento, o INCRA emitirá uma carteira nacional de credenciado. Esta carteira terá razoavelmente esse formato aqui. Seu nome, um código do credenciado, a profissão sua de origem, engenheiro civil, engenheiro agrimensor, etc. Emissão, validade, seu CPF, RG, quem emitiu, o seu número de CREA e assinatura do credenciado. Esse é um modelo geral aí que você vai trabalhar. Um detalhe importante é que aqui tem um código do credenciado. Cada credenciado tem um código, e esse código é fornecido. Quando o sujeito tem sorte, geralmente são as 3 letras aí do nome dele, mas isso nem sempre acontece. É sorteada uma letra, 3 letras lá qualquer, e você ficou com as suas letrinhas, felizmente ou infelizmente, gostando você ou não. Para que vai servir isso? Nós já vamos ver para que servem essas letras que estão aqui, que seria o seu código de credenciado. Vamos, mais um detalhezinho que você precisa entender melhor. Quando você vai fazer um trabalho como esse, um trabalho de georreferenciamento, é muito comum as pessoas ligarem para você e perguntarem, por exemplo, sobre o seu preço, quanto você cobra para fazer determinado trabalho. Daí a pessoa faz uma comparação de preço e vai fazer uma opção por profissional A ou B. O problema
é que você não pode fazer um trabalho desse ou dar o preço de um trabalho desse sem antes ter algumas contrapartidas. Por exemplo, ir até a propriedade para entender como é a planealtimetria dela, se é uma geometria totalmente irregular, se tem áreas de matas nativas, se ela tem áreas que são alagadas, pântanos, várzea e etc. É tudo acessível? Como é que é a propriedade? A outra questão, o proprietário tem todos os documentos, ele tem a escritura pública, tem, por exemplo, a matrícula do imóvel. O proprietário tem plantas topográficas desse imóvel, alguma planta planealtimétrica que fala das divisas e etc e tal. Tem algum croquis de levantamento, tem planilha de cálculos, cadernetas de campo de levantamento, enfim. Se a pessoa tem os documentos, então fica mais fácil o seu trabalho. Se a propriedade é uma propriedade de fácil acesso no geral, também o seu trabalho é mais fácil. Então você pode fixar um honorário de repente um pouco mais baixo. Então veja, duas situações são ruins. Você dá o preço sem conhecer o local, logo você depois se arrepende que você cobrou muito pouco e não consegue executar o trabalho. E o outro é você dar um preço exorbitante, logo você não fecha negócio, para um serviço fácil ou curto. Então veja que é necessário, antes de colocar preço, conhecer o trabalho que você deverá fazer, ou o local que o trabalho será desenvolvido e quais os documentos já existem e quais documentos você deverá correr atrás ou produzir. Bom, o que mais que nós temos aqui de importante que você vai precisar? Olhando a propriedade, você vai observar, por exemplo, linha seca, caracteriza-se pela divisa entre os imóveis, não definidos por acidentes físicos, por exemplo, ou geográfica. A sua materialização é decorrente de intervenção humana, através de cercas, canais, muros, etc. Estrada de rodagem, tem umas estradas, por exemplo, que não são asfaltadas, mas estradas de grande circulação de veículo que passam na cabeceira do sítio, das fazendas. Então, você viu se essa propriedade tem acesso e tal, se ela faz divisa com esse tipo. Estrada de ferro, a linha do trem, como diz o povo da roça. Linha de transmissão, oleoduto, gasoduto, cabos óticos e outro. Por exemplo, se na propriedade tem esse tipo de coisa sobre ela nas divisas, isso tudo tem que estar documentado. Se não estiver documentado, deverá ser documentado. Mas eu diria para você que é muito difícil estrada de ferro, linha de transmissão, oleoduto, gasoduto, etc., não estar regulamentado, porque geralmente é fruto de desapropriação, e o governo geralmente documenta tudo isso e não faz isso em caráter precário. Rios, córregos, aparece na propriedade, ele faz divisa com rios, córregos, etc. Vértice, marco testemunha, pontes, dos vértice virtual, enfim. Como é que é a situação dessa propriedade? Tem algum marco, por exemplo, a sua propriedade que o sujeito chamou faz divisa com uma propriedade que já está georreferenciada? Então, tudo isso você tem que olhar, porque em função disso, você vai colocar um preço mais alto ou mais baixo e você terá o grau de dificuldade para fazer o serviço. Como é que funciona a questão agora do código ou da codificação? Os 3 primeiros campos serão preenchidos sempre pelo código de credenciamento do credenciado, responsável pelo serviço de georreferenciamento, constante da Carteira Nacional de Credenciado, emitido pelo INCRA. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui, vamos imaginar essa situação. Por exemplo, se fosse eu, Paula Deildo Lopes, imaginar que eu ganhei essas 3 letras aqui. Então, em todos os meus marcos, naquela chapinha metálica que vai sobre o marcos, vai ter essas 3 letras. É meu código do credenciado. E depois vem aqui, a 4ª letra é marco, ponto ou vértice. E depois eu tenho na sequência isso aqui, de 0001 até 9.999 pontos, marcos ou vértices para utilizar. Aí o aluno perguntou, mas se acabar, se chegar no 9.999? Olha, se chegar é porque você mediu quase o Brasil inteiro, você é muito bom. Aí, se você realmente acabar com todo o seu estoque de pontos, eles mudam o sistema aqui, ó. A, B, C, D, e tem aqui mais 26 letras para multiplicar, 26 vezes 1.000, aqui são mais 26.000. Então, veja que não vai faltar pontos para você trabalhar. Então, observe, por exemplo, esse trabalho aqui, para ficar mais simples. Imagine que eu tenho a propriedade A e a propriedade B. A propriedade A foi feita por esse engenheiro aqui, por exemplo, o Sérgio Gordo Rodrigues. O Sérgio Gordo Rodrigues começou no marco 16, no 17, o 18 e o 19.
Pergunto, por que o Sérgio não começou no marco 0001? Porque ele já havia usado 15 pontos quando ele fez esse trabalho. Então ele começou no 16, porque ele só usa o número dele uma única vez numa propriedade, ele não repete, porque isso daqui está cadastrado no INCRA, tem latitude, longitude e altitude muito bem definida. Agora veja, a propriedade A está georreferenciada. Você foi contratado para fazer a propriedade B. Então, você, como foi contratado para a propriedade B, veja que esse ponto aqui é comum. Então, eu não faço ele novamente. Eu confiro aqui pelas iniciais a latitude, longitude e altitude desse ponto. Como é que eu confiro? Como eu sou geomensor do INCRA, eu tenho acesso à área restrita, assim como o Sérgio Gordo Rodrigues. Você, então, vai entrar lá na sua área restrita, colocar esse endereço e lá vai aparecer a coordenada. Você, inclusive, checa para ver se está tudo correto. Então, você vai partir desse ponto georreferenciado e vai fazer essa nova propriedade. Isso vale para as outras propriedades depois da B, a C, a D, a J, a K e etc. E tal. Então, não sei se você está me entendendo, mas de propriedade em propriedade, do ano 2001 até 2025, nós teremos no mapa do Brasil um mosaico de todas as propriedades georreferenciadas, começando pelas maiores até as menores propriedades. Naturalmente, como o sistema é georreferenciamento ou georreferenciado, não haverá problema nessa linha de divisa, nem de sobreposição, que é o que acontece muito hoje em dia na documentação antiga, e muito menos de lacuna, isto é, essa propriedade A e B não encosta uma na outra, sobra aqui no meio um espaço que provavelmente vai ser fruto de reforma agrária, de grilagem, de poceiro, etc. e tal. Então, na verdade, quando você faz todo o sistema de georreferenciamento, esses dois proprietários, se tiver um problema, vai chegar num acordo e traçar uma nova divisa entre as duas propriedades e vai resolver esse problema em forma legítima aí, em termos de caráter documental. Ok? Mais um detalhe. Eu havia pedido para vocês no trabalho anterior fazer o memorial descritivo naquele modelo padrão que utiliza 22 graus, 40 minutos, 55 segundos, SW e tal. Aí, nesse trabalho agora, eu pedi aquele modelo numa folha de A4 e pedi também esse novo modelo de memorial descritivo também numa folha de A4 separada. Agora, veja que aqui, neste modelo, o sujeito trabalhou aqui descrevendo essa propriedade B e usou o MHJ, que são as iniciais desse engenheiro ou engenheira aqui. Tá? Então, no teu caso, professor, mas eu não tenho as minhas 3 letras. Pois é, crie, você e teu sócio aí de equipe, crie 3 letras para você utilizar. Você vai fazer a descrição do imóvel, você tem as coordenadas dele, longitude e a latitude, e você tem aí o marco, ó, o ponto 001, 002, 003, enfim. Ó, essa é a maneira de resolver. Veja como foi feito aqui, tem as distâncias e tudo mais, os ângulos, tá? Para que você possa aí ter uma noção geral do documento. Bom, o que mais você precisa saber? Alguns procedimentos. Só para você entender melhor. Uma pessoa física tem, para ser identificado junto aos bancos, etc. e tal, no comércio, de uma forma geral, o seu CPF, frente à Receita Federal. Uma pessoa jurídica, uma empresa, um escritório, um negocinho, tem CNPJ. E uma propriedade rural cadastrada no INCRA tem o chamado CECIR. Isto é, quando você for ao Banco do Brasil, for em qualquer lugar fazer um empréstimo, um financiamento, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que irão perguntar para o dono da propriedade é qual é o número do seu cadastro de imóvel rural. Ele vai fornecer esse número. Quando ele fornecer esse número aqui, o sujeito lá do INCRA, por exemplo, ele digitou esse número, aparece a propriedade, uma imagem aérea da propriedade, aparece se ela tem hipoteca, alienação, aparece se tem financiamento, vai aparecer tudo, porque a propriedade está totalmente legalizada. E isso também, quando você não tem esse número, você não consegue fazer nada. Então, por isso que a questão do georreferenciamento se tornou aí praticamente, né, obrigatória por lei, porque se você não o fizer, você terá uma série de limitações para com a sua propriedade. O que mais que você vai observar? Quando se fala em marcos, de uma forma geral, marcos de concreto, de granito, de ferro, de material sintético, eu devo lembrar a você que esses marcos que aparecem aqui, eles não são feitos no tamanho que você gostaria e nem no modelo que você gostaria. Eles são feitos estritamente de acordo com as normas da BNT. Então, você tem que ter
isso muito claro, tem até alguns lugares que vendem os marcos prontos e tal, mas colocar os marcos dentro de um padrão. Essa chapa que vai em cima do marco, essa chapa aqui especial em aço, etc., tem lá, credenciado MHC, que era o pessoa que dava lá atrás. Vértice, tem um V, 001. Então, isso daqui, quando você for fazer um trabalho desses, se você tiver mais sorte, mais facilidade, a propriedade ao lado daquela que estão pedindo para você estará georreferenciada. Então, você vai partir do marco do sujeito que tem lá. Então, vai ter essa identificação, você tira lá uma foto com o celular, você entra lá no site do INCRA, que você é geomensor do INCRA, você vai ter acesso à latitude, longitude, etc., desse marco aqui. Você vai partir dele, você confere, obviamente, vai partir dele para fazer aí o seu novo trabalho. Então, veja que é um elemento facilitador quando ele existe. Algumas questões que vocês precisam saber também. Os vértices virtuais localizados em locais, em serras inacessíveis, em costas de morro, áreas de cobertura vegetal protegidas por lei, áreas alagadiças, enfim, lugares de grande dificuldade, poderão ter suas coordenadas a partir de cartas topográficas produzidas ou contratadas por órgãos públicos, condicionados à prévia anuência da Superintendência Regional do INCRA, na região onde o trabalho será realizado. O que eu quero dizer é o seguinte, se for uma área muito difícil, o INCRA, de repente, pode intervir ou você pode pedir ajuda. Tá? Isso é bastante comum no meio profissional. O que mais que nós temos de importante? Temos aí alguns procedimentos onde você irá atrelar as suas coordenadas UTM, qual SAD você deverá utilizar, etc. e tal. Mas eu quero falar um pouco mais aqui de algumas situações. Quando você vai fazer um trabalho como esse daqui, requer aí um certo ajuste. Veja, a pessoa vai fazer um trabalho, muitas vezes ela não lê o material, ela não lê nada. Tem lá um trabalho para fazer, então tem um vídeo disponível e tem as diretrizes. Mas a pessoa não assiste o vídeo e não lê as diretrizes, mas ela quer fazer o trabalho. Daí ela fica, manda vários e-mails perguntando sobre o que já está escrito lá ou foi gravado no vídeo. Não é nada diferente do que está lá. Bom, e aí, esse tipo de aluno, ele vai ter muito problema quando ele se tornar um profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, quando você for fazer um trabalho profissional, via de regra, as informações estarão no site do órgão público que você pretende dar entrada com seus documentos ou projeto. Então, se você não ler e não fizer da forma como está lá sendo solicitado, não vai ser aprovado. E às vezes não é nem protocolado, tá? Eles não protocolam quando os documentos estão fora ou faltando. Por exemplo, lá, você entra lá no site do INCRA, lá diz assim, olha, a apresentação gráfica da planta individual conforme o modelo padrão do anexo 5 obedecerá às seguintes especificações. Formato da série A, A4, A3, A0, recomendado pela ABNT. É para você colocar azimuth dos lados, em grau, minuto, segundo. Eu coloquei em radiano. Azar é seu, você vai ter que fazer de novo, imprimir tudo outra vez. Porque é diferente de corrigir um trabalho na universidade, que você não tirou 9, não tirou 10, tirou 9, tirou 8,5, tirou 7. Lá fora foi aprovado, entre aspas, nota 10. Não passou, nota 0, faz de novo. Não tem nota 7 nos órgãos públicos. Ou está de acordo com aquilo que está sendo pedido 100%, ou o trabalho volta para o profissional refazer. Tudo bem, professor, eu refaço. Sim, mas você está esquecendo de um detalhe de novo. É que você contratou um serviço, o cliente tem uma expectativa de prazo. Como você demora muito porque você erra demais, o seu trabalho vai demorar muito para ser entregue. O outro problema é de fluxo de caixa, de dinheiro. Você, ao ser contratado, você pediu uma entrada, sei lá, de 30% e 70%, por exemplo, quando você terminar seu trabalho. Mas como você nunca termina o trabalho, porque cada vez que você protocola falta alguma coisa está errado, então o teu trabalho vai demorar muito tempo e você não vai conseguir receber. Sem contar que o profissional, o proprietário, pode achar que você está demorando tanto e desistir do contrato com você e tentar contratar outra empresa. Você ainda causa prejuízo ou fica no prejuízo. Então veja que fazer as coisas da forma correta é bem interessante para poder receber. Então, são duas questões. Aquela pessoa que já começa a fazer um trabalho, mas não lê nada, não lê as diretrizes, não assiste o vídeo, ou não entra no site do órgão público, geralmente faz rápido e errado, faz várias vezes. E a pessoa que seria o correto, que é aquela que lê todas as informações, demora um pouquinho mais para começar, mas quando ela faz uma única vez
e o faz corretamente, para que seja aprovado no órgão público que ele deu entrada. Então, por exemplo, área expressa incendiário, comprimento dos lados e perímetro expressa em metro com 2 casas decimais. Ah, eu coloquei só uma. Pois é, vai voltar. Ai, que chatice. Meu, estava escrito lá, você que não olhou. Representação dos acidentes plano e altimétrico, julgados importantes e levantados quando no desenvolvimento. Meridiano central, coordenadas planas retangulares em UTM. Deverão ser destacados em detalhe a área de preservação permanente, se existir, a área de reserva legal, se estiver averbado. E aqui vai. Eu coletei, só para você ter uma ideia, o número da RT, município, código do credenciado, dados do responsável técnico. Eu coloquei esses 23, mas a lista lá, se eu não me engano, é até 50. Isto é, se apresenta um projeto, o camarada vai olhar 50 itens se está de acordo. Se falta um desses itens, ou o item está em desacordo, ele automaticamente, ou nem recebe lá no balcão na hora de protocolar, ou ele simplesmente devolve para você arrumar. Agora, eu não sei se você está me entendendo, mas imagine que é um órgão público e tem uma fila. Chegou a sua vez, o cara está analisando o teu. Quando ele chega para analisar o seu, faltou a RT, ele devolve tudo. Você vai entrar na fila de novo, lá atrás, no final da fila para chegar a sua vez de novo. Então, você não pode cometer esses deslizes de faltar documento estar errado, porque senão você nunca vai terminar o serviço, não vai receber nunca. Aqui, inclusive, lá no site, eu entrei no site oficial, tem os modelos de documento, como o documento deve ser feito, carimbo, tamanho, etc. E tal. Veja aqui um modelo, certificação, carimbo do INCRA. Então, isso tem um tamanho. Se você fizer esse carimbo, esse espaço maior ou menor, o sujeito do INCRA vai falar que não dá para carimbar, não cabe o carimbo dele, ele vai devolver esse material para você se virar. E aí vai, veja, tem modelo, modelo de carimbo, modelo de documentação de certificação, modelo de declaração de reconhecimento limite, que é dos limites do imóvel, quem é vizinho de quem. Só falar uma situação para você. Imagina assim, você então fez toda a documentação, foi lá, mediu tudo e fez os mapas e tal. E aí você foi nos vizinhos tudo, recolheu a assinatura deles, que eles concordam com a divisa e tal. Aí foi protocolar, sei lá, saiu de Londrina, foi a Curitiba, lá na sede do INCRA, lá, porque você ouviu dizer que é mais rápido, não sei o quê, você foi lá. Chegou lá, na hora de dar entrada na documentação, o camarada falou, tal coisa, você está aqui, tal coisa, está aqui, você fez um checklist, ele foi clicando, foi entregando. Né? Aí o cara falou assim, modelo de declaração de reconhecimento do limite, está aqui. O cara fala, mas não está reconhecido firme. Você fala, mas precisava? O cara fala, mas está escrito aqui, ó, firma reconhecida. Volta tudo, ele não vai receber os documentos porque está faltando um detalhe. Ai, professor, mas é difícil trabalhar, mas ninguém disse que trabalhar era fácil. Por isso que chama trabalho, senão chamava moleza. Veja bem o detalhe importante, trabalhar para ganhar dinheiro tem toda aí uma dificuldade. Mas se você gosta daquilo que você faz bem feito. E aí você faz uma vez só. E assim vai, veja, assinatura com reconhecimento de firma. Então, na verdade, você tem que ter essa noção do que você deve fazer e como você deve fazer. E eu vou dizer mais para você ainda, para você ficar bem atento, você que não gosta muito assim de regras, já não é muito atento para as coisas, e acha que todo o trabalho que os professores pedem é difícil, e o camarada põe um monte de regra e tal. Mas veja bem, você vai aprovar um projeto na prefeitura de qualquer cidade, vou usar a prefeitura de Londrina. Você viu que na prefeitura tem um modelo de carimbo do projeto que você tem que colocar exatamente como está lá, tem um desenho padrão no carimbo, no formato. Tem o código de obras, do que pode e o que não pode. Tem a lei de zoneamento, do que pode e o que não pode. Isso em qualquer cidade brasileira vai ter essas regras. Você precisa aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Tem todo um padrão, um procedimento para aprovar projeto do Corpo de Bombeiros. Você precisa aprovar projeto na Sanepar, na Copel, no Instituto Ambiental do Paraná, por exemplo, no IAP, enfim. Todos esses órgãos têm regras e modelos. Tá? O que vai acontecer? O funcionário está lá. Ele tem uma fila, centenas de pessoas para atender. Chegou a sua vez, você não tem todos os documentos. Você tem problemas com um ou outro documento que não está na forma como deveria. O seu processo, ele volta, ele acaba não sendo protocolado. Vou dar um exemplo mais prático. Eu trabalhei muitos anos como credenciado da Caixa Econômica Federal. E acontece uma coisa muito assim, não é engraçada porque as pessoas sofrem, mas ao mesmo tempo é um fato pitoresco, que é o seguinte, as pessoas geralmente comentam assim, nossa, mas dá tanto trabalho fazer financiamento no banco, na Caixa Econômica, que demora muito, né, 6 meses, 8 meses e tal. Sabe, depende.
Porque você conta o prazo de um jeito e o banco conta o prazo de outro jeito. Quer dizer que o órgão público não conta prazo igual você. Vou explicar um detalhe. Você foi ao banco coletar informação em novembro. Então, você começou a contar o prazo. Depois você foi lá, tal, fez uma lista de documentos. Aí você foi lá dar entrada. Aí faltou 2, 3 documentos. Aí você demorou para entrar com esse documento que você tinha que ir atrás. Daí o documento que você entrou na primeira vez venceu, porque alguns documentos vencem com 30 dias. Você de novo tem que pegar novos documentos. E assim vai. Só que para o banco, o prazo, ou para o órgão público, só conta o prazo o dia que você colocar todos os documentos não vencidos em dia e de acordo com o que está sendo solicitado. Aí sim o banco começa a trabalhar, o órgão público vai trabalhar no seu documento e para ele conta o prazo. Então, a maneira de contar o prazo é diferente. E isso é muito comum acontecer, tá? Você protocolar documento faltando, aí o documento que já estava protocolado, ele vence, você tem que protocolar outra vez que já tinha protocolado, e assim vai, vira um rolo. Então, você tem que ficar muito atento a essas questões de documentação, quando é que elas vencem, etc. e tal.